do profeta Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, no versículo 45. Certo? Todo mundo achou aí? Amém? Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti, leiam todo mundo junto, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Vai, vamos falar mais alto aí, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Isso, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Continua. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Amém? Amém? Amém. Acorda, gente, acorda. Igreja não é igreja fria, não, pelo amor de Deus. Tá frio. Tá bom. Israel escolheu um rei. Israel escolheu um rei. Eles não tinham um rei e eles escolheram. Quem eles escolheram como rei? Saul. Foi o rei escolhido pelo povo. O povo falou para Deus. Falou para Deus e falou para o profeta Samuel: nós queremos um rei. A gente precisa de um rei aqui. Quem vai ser o rei? A gente vai escolher. Escolhemos Saul. Ok. Saul foi consagrado rei porque o povo escolheu. Só que Saul saiu da presença de Deus. Saul fez as próprias escolhas. Saul foi tão audacioso e tão teimoso que ele chegou a fazer um sacrifício no lugar do sumo sacerdote. Isso era inadmissível, você fazer um sacrifício no lugar de alguém que era preparado para isso. Mas ele achava que ele era rei, que ele podia fazer o que ele queria, da forma que ele queria. E é quando Deus fala: Samuel, para mim chega, eu não quero mais Saul como rei. Você vai ungir um novo rei para Israel. E Samuel falou: tá bom, eu sou profeta, eu tenho que ir. Então você vai lá na casa de Jessé, eu vou te mostrar um rei. E Samuel desce na casa de Jessé, e Jessé ali, um monte de filhos, e Samuel já chega no primeiro, olha e fala: nossa, esse é formoso, esse tem mais preparo para a guerra, esse certamente é o rei. Deus fala: não, eu fui passando todos os filhos, até que Samuel pergunta a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Eu tenho um ali que está lá no pasto, está lá com as ovelhas, o meu caçula, você vai chamar ele. E Deus
coloca no coração de Samuel que Davi era o novo rei de Israel. E aí Davi é consagrado o novo rei. Ué, mas tinha um rei de Israel, Saul? Sim, mas Deus escolheu Davi. Então o escolhido era Davi. Saul continuaria até o tempo que Deus determinasse. E após essa questão da consagração, Saul e Davi tiveram o primeiro contato. Foi quando Saul chamou alguém para tocar para ele, tocar harpa, porque um espírito atormentava Saul à noite e Saul não conseguia dormir. E ficaram sabendo que Davi tocava harpa. Davi louvava. Então Saul chama e o espírito que atormentava Saul saía quando Davi tocava harpa. Deixando claro que Deus habita no meio dos louvores. Deus habita. Tenha certeza que o louvor que você cantou, no fundo do seu coração hoje, Deus ouviu. E Deus habita. Deus está aqui, presente no nosso meio. Por quê? Porque nós louvamos a Ele. E, depois que teve esse encontro entre Saul e Davi, o povo foi para a guerra, enfrentar os filisteus. Foram todos os irmãos de Davi. E Davi era jovem, Davi não tinha nem idade para alistamento militar. Naquela época era 18 a 19 anos, não tinha idade para isso. Davi foi ungido rei numa base de 12 a 15 anos de idade. Ele era um adolescente, ele foi ungido rei como adolescente. E essa época que passa a guerra entre os filisteus, Davi tinha uma base de 17 anos. Ele ainda era um homem em formação. E ele vai gestionando ele lá. Vai lá no campo dos filisteus entregar. Mande e-mail para os seus irmãos, vai ver como que está e traz notícia deles. E quando ele chega no campo de guerra, ele vê um povo com medo, um povo tremendo. Por quê? Porque os filisteus tinham alguém ali, muito grande, que se achava um tal, e que botou medo em todo mundo. Era o tal do Golias. Golias estava ali falando: vocês não conseguem nada, eu sou poderoso e eu vou vencer vocês tudinho. E ficou todo mundo temeroso, um bando de homem covarde, não confiavam em Deus, não tinham confiança nenhuma em Deus, porque se tivessem confiança em Deus, Deus dava vitória a eles, mas eles não confiavam. Saul estava na força do seu próprio braço, ele confiava, só nele. Então, Deus não daria guerra a Saul. Davi chega e Davi já cheio, sabe? Quando a gente batiza de novo, quando a gente começa na igreja, a gente vem cheio do Espírito Santo, a gente quer fazer tudo, a gente quer cantar, a gente quer louvar, a gente quer ir na igreja quase todo dia, se possível, se tiver todo culto, a gente vai todo culto, e a gente quer. E era o que Davi estava. Davi tinha acabado de ser ungido rei, então ele queria enfrentar tudo, ele tinha nem tamanho para isso, mas ele estava naquela intenção de: eu vou enfrentar. E ele chega, olha os caras, tudo grandão. Não vamos lutar contra Golias, senão nós vamos morrer. Ele não tinha tamanho para nada, mas ele falou: eu vou lutar. Como que você vai lutar, Davi? Você não tem nem tamanho. Eu vou lutar, por quê? Porque eu não estou sozinho, o Senhor dos Exércitos está comigo. Então ele cria o poder de Deus, ele cria que Deus está na frente dele. E nisso daí, tentaram colocar umas armaduras no Davi, mas não conseguiram. Davi não sabia que estava dele, pega aquelas armaduras. Por quê? Não seria a força de Davi, não seria a mão de Davi, seria a atitude de Davi. Davi tinha atitude, ele teve atitude, mas a força viria de Deus. Deus venceria aquela guerra por aquele povo. E aí Davi se encontra com Golias. E Golias tira o mal barato de Davi: você está aqui, olha o seu tamanho, você não tem nem tamanho, vou te matar. E eles começam aquele debate. E Davi fala aos filisteus: vocês vêm com espada, vocês vêm com lança, vocês têm escudo, vocês estão preparados? Vocês estão
Porém, tem algo muito mais forte com vocês. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou vencer. Porque o Deus exército de Israel, o Deus dos exércitos de Israel, a quem vocês têm afrontado, Ele está comigo. Eu tenho algo muito mais forte que isso. Imagina a cara do povo falando, aquele moleque ali de 17 anos vai vencer. E ele vai e fala ainda fala, hoje mesmo o Senhor entregará na minha mão vocês. Vocês vão morrer. Eu vou ferir vocês. Eu vou tirar a cabeça de vocês. O corpo de vocês vai ficar no arraial. Eu vou fazer tudo isso. O povo se olhando, falando, ele é doido. Quem deixou aquele moleque falar em nome de Israel? Imagina, um povo muito mais forte. E ele fala no final, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva. O Senhor salva. Não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Por que, sabendo nós que Deus está nas nossas vidas, nós ainda duvidamos que Deus pode vencer essa batalha por nós? Por que, sabendo nós que Deus está acima de tudo, e que Deus manda e comanda as nossas vidas, e nessa guerra que você enfrenta, nessa peleja que você hoje está enfrentando, nessa dificuldade que você enfrenta, você ainda duvida que Deus é maior, que o Senhor dos Exércitos vai vencer essa batalha por você? Por quê? Porque ainda há dúvida no teu coração. Mas que hoje seja arrancada pelo poder dessa palavra que nós lemos, que seja arrancada toda a dúvida, que seja arrancada toda a questão que está dentro do teu coração, que seja arrancada pelo poder dessa palavra, porque é o Senhor dos Exércitos que vencerá por você. Claro que nós teremos que ter atitude. Não adianta ficar só, ele vai vencer por mim, está tudo certo. Não. Nós lemos mais embaixo o que sucedeu, que levantando o filisteu e encontrando Davi. Davi apressou-se. Davi não ficou esperando, ele apressou, ele correu ao combate, a encontrar o filisteu. Ele teve atitude, ele não ficou lá, vou deixar aqui porque Deus vai vencer por mim, vai cair uma bola de fogo, vai queimar o filisteu. Não. Ele teve atitude, mesmo sabendo que ele não tinha capacidade física, mas ele tinha Deus do lado dele. O que ele faz? Ele mete a mão ao forte e toma dali uma pedra e afunda, o que viraria, né? E ele fere o filisteu com uma pedra comum. E ele mata Golias nesse momento. Como acontece isso? Ele teria condições suficientes para matar? Não. Acho que uma pedra mataria o filisteu? Não, principalmente Golias. O cara tinha 3 metros, quase 3 metros de altura. Ele tinha 6 côvados e um palmo. Pelos escritos, ele tinha quase 3 metros de altura. Ele era um homem grande. Como que uma pedrinha? Ele tinha altura disso daqui, praticamente 3 metros. Como que uma pedrinha mataria um gigante? Mas quem tem confiança em Deus, quem tem intimidade com Deus, ele confia, ele não desacredita no poder de Deus. A nossa pedra, hoje, o nosso alforje, pode não estar na sua mão uma pedra, o alforje pode não estar na sua mão, uma funda pode não estar na sua mão nessa manhã, mas você tem algo tão poderoso que vence qualquer inimigo, a tua oração. A tua oração vence, a tua fé em Deus vence, e é isso que Deus coloca nas tuas mãos para vencer essa guerra, a tua oração. É a tua oração que vai vencer
vencer o que está na tua frente. É a tua oração que derrubará esse Golias. É algo que tem me incomodado. É a tua oração. A tua oração vencerá. Não porque ela seja tão poderosa, mas a tua oração, mediante Deus na sua frente, é ela que fará o gigante, a tua dificuldade, o teu problema cair. Não porque você tem força, não porque você tem a capacidade tal para fazer o gigante cair, não. Mas a tua oração movimentará o céu a tal forma que Deus estará à tua frente. A guerra será vencida em nome do Senhor dos Exércitos. Porque eu creio, eu sei que vocês também creem nisso. Haverá vitória. Haverá vitória porque nós cremos no Deus da vitória. Nós cremos no Deus dos exércitos. Esse que deu a vitória para Davi. Foi fácil? Claro que não foi fácil. Claro que não foi fácil. Foi complicado no momento. Quando a gente lê aqui, é algo meio que resumido na Bíblia. Mas imagina um momento de tensão, o povo tudo olhando, os irmãos de Davi já falando, a gente perdeu não, ele vai morrer. O cara vai chegar, ele vai tirar uma pedrinha no cara, não vai, ou vai errar, ou vai fazer cócega, ou vai fazer só um machucadinho e o filisteu vai chegar nele e vai matar e a gente vai entregar o meu irmão morto para o pai. Mas não era isso o propósito de Deus. Sabe por quê? Sabe por que não era o propósito de Deus? Porque quem Deus unge, quem Deus escolhe, quem Deus coloca a mão na cabeça, ele não é derrubado. Mesmo que a dificuldade seja muito maior, mas se Deus ungiu a tua cabeça, se Deus te escolheu para ser vencedor, você vai ser vencedor. Se Deus te escolheu, realmente você tem a certeza dessa escolha. E que você continue, você está continuando nessa questão de oração, nesse propósito de fé, falando, Senhor, eu vou continuar na oração. Eu sei que essa peleja não é minha, mas é tua. Tenha certeza da vitória, porque Deus te escolheu para ser vencedor. Amém? É por isso que nós buscamos a Deus todos os dias, porque nós sabemos que a força, que o vigor, que a questão de estrutura não vem da gente. A gente não tem, o ser humano não tem estrutura para enfrentar muitos desafios da vida. Não temos. Nós, na nossa vida, nós encontramos muitos obstáculos. E sempre terá, porque Deus não prometeu a nós uma vida fácil. Não. Deus não prometeu a nós uma vida fácil. Uma vida cheia de glamour, uma vida que tudo vai ser certo, não, vai dar tudo certo. Não é assim o que acontece. Nós temos vidas de privações, mas nós sabemos que Deus está conosco, é diferente. A fé que Davi tem, era um menino que ninguém dava nada por ele. Era um pastor de ovelha que estava lá, jogado, cuida das ovelhas aí, fica quieto. Mas a exaltação que Deus dá para aquele menino, a unção que Deus dá a ele, é o rei mais lembrado de Israel. Pode falar de outros reis, do Salomão, que é o filho de Davi, que fez o templo, mas o rei que teve mais intimidade com Deus foi Davi. Foi ele que falava com Deus, ele que sentia Deus no coração, ele que sabia o que era certo e o que era errado. E quantas vezes Davi errou, Davi pecou, mas ele sabia que a misericórdia de Deus era tão grande na sua vida. Por quê? Porque ele sabia que quem tinha ungido ele, quem tinha escolhido ele, não era o povo, mas era o próprio Deus. Deus tinha escolhido ele para aquele cargo, Deus tinha escolhido ele para ser rei, e mesmo com todas as adversidades que se apresentaram na vida dele, porque foi um tempo de guerra, o tempo de Davi, o reinado de Davi foi um reinado muito sangrento, porque foi um reinado de conquistas. Ele fez de tudo para conquistar terras, para ter um tempo de paz. E o tempo de paz
em Israel só foi conquistado na época de Salomão. Por quê? Porque Salomão era político. Porque Salomão não queria guerrear com ninguém. Ele fazia tratados, ele fazia acordos. Mas foi triste o filho de Salomão, porque Salomão fez tanto tratado, tanto acordo, que ele acabou perdendo sua fé. Ele acabou perdendo totalmente a essência do que era Deus. Porque ele começou a se prostrar diante de tanta coisa que Deus fica bem chateado com ele. Davi não. Davi, mesmo com seus pecados, com tudo que cometeu, e com tanta guerra que ocasionou na época dele, ele nunca negou que o Senhor dos Exércitos estava na frente dele, que só Deus venceria por ele. Continue nessa sua força, minha irmã, meu irmão, que hoje eu ouvi essa palavra. Continue nessa sua força. Continue nessa sua fé. Pode ser que, às vezes, pelo tamanho da dificuldade, a nossa fé começa a esvaziar, a gente começa a meio fraquejar. Às vezes não dá nem vontade de orar. A gente fala, Deus, não tenho orado tanto por isso, e está complicada a situação na minha vida, mas, como já falei, será através da oração que nós venceremos. Através da oração. Nós estamos em propósito de oração, graças a Deus. Deus tem nos alentado para isso, que nós começarmos a orar mais vezes, estar juntos mais vezes, orando, intercedendo por pessoas que precisam, intercedendo pelas nossas próprias vidas. E será no meio desse propósito de oração que nós estamos fazendo, que nós veremos maravilhas da parte de Deus, nós veremos obras de Deus, coisas impossíveis que nós não alcançaríamos pela nossa mente, nem pelo nosso coração. Tenha certeza de uma coisa, que se você tem Deus dentro do teu coração, a fome não chegará na tua casa, ela não baterá na tua casa. Não terá essa tristeza de Senhor, eu estou desesperado, eu não tenho mais saída. Não, o Senhor é o Deus que sempre nos dará escape, sempre nos dará uma saída, sempre nos dará uma solução. Ele é o Deus do ouro e da prata. Confia nele, acredita nele, coloca a sua fé em prática, sua fé em ação. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Às vezes parar de confiar no movimento do homem, da mulher. Porque ele me prometeu isso, me prometeu aquilo, vai fazer. Não, para. Confia em Deus, confia em Deus. Reflita sobre o que nós lemos hoje. Pega o capítulo 16, 17 e 18 e leia com calma na sua casa. Fala, Deus, eu preciso refletir sobre a sua palavra. Veja a trajetória de Davi, o que acontece com Davi. Mesmo depois de tudo isso, Saul ainda tenta matar Davi. Com inveja, com ciúmes, porque o povo começa a gostar tanto de Davi, que o povo começa a cantar nas ruas. Saul venceu 1000, Davi venceu 10.000. Acha que o rei ia gostar de um negócio desse? Vocês estão me desmoralizando. E ele tenta matar Davi. Ele corre atrás de Davi, ele vai para o exército, porque eu vou matar esse menino. Mas Deus sempre dá um escape. Davi chegou ao ponto de se esconder. Até se fingiu de louco para Abimeleque, para outro rei. Se fingiu até de doido. Porque ele precisava escapar. E Abimeleque acaba escondendo Davi. Davi chegou ao ponto que Deus entregou Saul na mão dele. E ele não matou, porque ele amava Saul. Independente de tudo, ele amava Saul. Ele respeitava. Porque ele sabia que Saul tinha sido ungido rei. Mas ele era escolhido, mas ele não teve a audácia de matar Saul. Porque ele sabia que se ele matasse Saul, Deus se iraria com ele. Porque ele fez algo que não era da permissão de Deus. Então ele não matou Saul. Saul morreu em campo de guerra, junto com seu filho Jonatas. E aí Davi é coroado de. A história de Davi é linda, é linda. Você parar para refletir, vai com calma, não precisa ler tudo num dia só não. Mas aos pouquinhos você vai vendo
o prosperar de Deus na vida de Davi, os arrependimentos de Davi, o que Davi fez de certo, o que Davi fez de errado, e isso complementa o livro dos Salmos com tanta melodia, com tanta poesia, que Davi eleva a Deus a sua gratidão, o seu louvor, em alguns momentos gera o seu arrependimento, e em alguns momentos ele fica desesperado, falando: Senhor, até quando isso? Até quando fugirás de mim, Senhor? Para sempre? Não, porque Deus fala. Deus deixava ele no silêncio um pouquinho, deixava um pouquinho ele de castigo. Você está errado, você tem que se converter, você tem que se arrepender. Nossa, até Davi teve que se converter, sim, ele teve que se arrepender dos seus pecados. E ele pagou alguns preços, ele pagou algumas coisas que Deus falou: você tem que pagar. Mas ele tinha tanto amor que ele falava: Senhor, que caia sobre mim essa maldição, que caia sobre mim, não caia sobre o povo não merece pagar pelo meu erro. Ele tinha um amor, porque ele sabia que Deus tinha dado aquele povo na sua mão, Deus tinha confiado o povo de Israel na sua mão. Não era qualquer brincadeira, era o povo escolhido de Deus, era o povo que vinha lá no tempo de Abraão. Ele tinha um amor profundo. Tem um amor profundo pelo que Deus te deu. Tem um amor profundo pela bem-aventurança, pela graça que Deus te deu. Tem amor por isso. Não jogue a graça de Deus de lado. Não jogue as coisas que Deus te deu. Esse momento tão sublime que Deus te dá de louvar a Ele. Esse momento, essa oportunidade de abrir a Sagrada Escritura e partilhar da palavra de Deus. Não jogue esse momento fora. Esse momento é muito sublime nas nossas vidas. Tem gente que não valoriza, chega numa igreja e não dá valor nem à Bíblia que ele está carregando. Eu vou na igreja lá porque é minha obrigação, eu tenho que ir lá porque senão o pastor vai falar alguma coisa. Não, o pastor não tem que falar nada. O pastor está para cuidar das ovelhas, claro, está aqui para se preocupar, mas o seu momento é individual com Deus, a sua salvação é individual. Então você tem que procurar a sua salvação, você tem que andar, você tem que seguir isso. E Deus nos proporciona isso. Deus proporciona esse caminho, que às vezes não vai ser um caminho largo, não vai ser um caminho largo. Deus não promete a nós caminho largo, nem porta larga, a porta é estreita, o caminho é espinhoso. Nós temos muitas coisas para passar ainda, que vai ser coisa que a gente não vai querer. Deus, para que eu estou passando por isso? Mas tantas dificuldades que nós enfrentamos nos tornam experientes da fé. Deus nos dá experiência através da fé. E essa fé é fortalecida não pela questão fácil da vida, mas justamente pelas dificuldades que nós enfrentamos. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia.